Fala, Fernando. Olá, Emílio, tudo bem? Olá, Emílio, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, um prazer te ver. Cara, que bom te ver, hein? Como que estão as coisas aí em Londres? Vamos ajustar aqui Aqui, só uma... aqui tudo tá bem. Depende do que é bem, né? Mas hoje foi um dia muito diferente aqui. Ah, é? Hoje foi a celebração dos 75 anos da vitória, quando o povo alemão respondeu que assinou, né, a entrega da guerra. Então, eles chamam de Victory in Europe. Então, foram Hum, 75 anos, né, desde que aconteceu a guerra e tudo. Então, foi um dia interessante aqui, porque tinham diversas coisas planejadas, celebrações para as ruas e diversas coisas. E aí, com o lockdown, né, com o coronavírus, não tinha como ter as celebrações. Então, a gente fez uma coisa diferente. A gente foi cada um para a porta da sua própria casa, com a sua própria comida, e ficou conversando com o vizinho do lado, o vizinho da frente, mas cada um mantendo a sua distância. Mas foi uma ah, que forma legal. então foi uma forma de comemorar o dia que é tão importante na história, né? Principalmente na história inglesa. Foi um dia de muita mudança, de muita coisa. 75 anos. E da mesma forma que a Inglaterra foi vitoriosa, os aliados foram vitoriosos nessa guerra, né? A gente está aproveitando para dizer que Jesus mais que vitorioso, mas crianças estavam comparando isso hoje, foi muito, muito legal. Que legal, que bom. Hoje, em meio de pandemia, a gente está vivendo esse momento onde a gente tem, tem tentado criar oportunidades, né? De ter, mesmo dentro do isolamento, ter a oportunidade de conversar, né, aqui no Brasil, e aí também deve ter, nos prédios, tem uma programação, uma rádio local, onde uma pessoa a cada dia faz uma atividade na sua varanda e todos assim seguem. Tem iniciativas de as pessoas saírem em alguns lugares específicos. Eu vi lá em Goiânia, lá próximo da sua terra, né? No centro do país, eles fizeram lá um estacionamento do shopping. Então as pessoas foram até o estacionamento do shopping com Uhum. carro, com máscara, com luvas e doaram o alimento. E aí teve uma participação, então uma pessoa foi lá, cantou, outro deu uma palavra, mas todo mundo dentro do seu carro e arrecadaram não sei quantas toneladas de alimento Uau! e utilizaram aquele espaço vazio para uma ação solidária. Bem interessante essas coisas, bastante interessante. Não, muito, muito interessante, muito legal isso. Muito, muito, muito bom. Mas vocês estão passando aí por diversas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui a gente tem uma crise de saúde, uma crise econômica, mas aí vocês também têm uma crise política. Na realidade, eu creio que todos os países estão passando da mesma forma um pouco de cada uma dessas crises. Começou com a crise da saúde, passou por uma crise também econômica, naturalmente, acho que é a maior crise no mundo economicamente que vai acontecer, que aconteceu nos últimos anos. Aí entra uma crise política, porque todos querem, de alguma forma, é, extrair algum benefício. Né? No Brasil, claro, um pouco mais acirrado, considerando que nós temos muitos partidos políticos aqui, é diferente de outras nações, e a gente ainda tem uma crise que eu poderia dizer de identidade também. Né? Hum, E, no final das contas, o brasileiro em si não consegue se identificar dentro de uma crise, ou por causa de ter um medo, ou está meio paralisado com a insegurança, essas coisas que estão acontecendo. Então, o papel mesmo do brasileiro está muito difícil de ele entender como que ele se encaixa diante de tudo isso. hum. Não é fácil. Emílio, mas fala um pouco de você aí. Como é que, como é que estão as coisas para você? Você
está na diretoria das editoras cristãs? Sim, eu continuo na ASEC, que é a Associação dos Editores Cristãos. Eu, durante 4 anos, os últimos 4 anos, eu fui presidente da associação. Agora não poderia ser reeleito, então quem entrou foi a Selmi, que é do Mundo Cristão. Ela que está no primeiro ano desse mandato, eu continuo na diretoria. A gente tem feito uma série de trabalhos para as editoras. É claro que nesse momento ninguém esperava uma pandemia, então ainda está um pouco incerto tudo isso, o que está acontecendo, como as editoras estão processando tudo isso, porque os nossos encontros também se distanciaram um pouco, apesar de a gente ter 2 reuniões, a gente ainda não conseguiu sentir um pouco como as editoras estão. E também aqui eu sou pastor, né? Nós temos um projeto chamado Legado 33, que está em São Caetano do Sul, ao lado de São Paulo, e a gente tem um projeto social que atende, hoje especificamente, pessoas de idade, idosos, né? Então, ajuda uma casa de recuperação, e que também é uma outra surpresa diante da pandemia, né? Porque quem está lá é as pessoas de risco. Todos que estão lá são pessoas de risco. Então, assim, já tinha grandes restrições lá. Agora, com os órgãos competentes e responsáveis, as restrições são extremas. Então, quem entra para trabalhar, quem sai, tem que ter todo um preparo, porque as pessoas que estão lá, nós temos pessoas de 98 anos, os novinhos, e até 70 e pouco. Então, de 70 a 98, e essas pessoas não podem, em hipótese alguma, serem contaminadas. Então, o projeto social continua se mantendo, mas agora a gente não vê eles, a gente não tem acesso a eles. Uhum. É um momento diferente, né? É um momento único que nós estamos passando aí em relação a tudo isso. E aqui também a gente tinha um encontro que a gente fazia num asilo que no momento a gente não está podendo fazer. Mas aí dentro dessa perspectiva a gente estava falando sobre o nosso tema, né? Sobre firmes no meio da tempestade. E que tempestade, né? Nós temos vivido no momento. Verdade. Eu acho que essa tempestade que a gente tem passado, ela tem avançado muito, né? Não Uhum. só como coletivo, mas individualmente também, né? As pessoas não estavam preparadas para esse tipo de isolamento. Então, a gente vê muitos passando tempestades dentro do próprio lar, né? O lar virou um lugar de guerra, não existia essa proximidade entre pai e filhos, entre esposa e marido. Todo mundo sai para trabalhar, vai, trabalha, passa o dia todo, chega à noite, já tem alguns compromissos, um pouco mais social, e aí todo mundo dormia, acordava no dia seguinte, e assim a vida avançava. Hoje você abre os olhos, né? A esposa está lá, os filhos estão ali, todo mundo junto. Qualquer coisa que você vai fazer, mesmo trabalhando no home office, tem lá um filho passando correndo, tem outro pedindo uma coisa, alguém só que vai sair de casa para fazer compras, ou tudo iFood. Então, essa já é uma grande tempestade, né? Eu digo o seguinte, tem que começar bem, não é só começar bem, mas tem que terminar bem, né? Uhum. Você tem que se ajustar nesse período agora, e essa tempestade na família é um negócio que muita gente está aprendendo, né? Porque você não tem mais aquele negócio, né? Eu não sei se você tem isso aí, se o pessoal comenta dessa forma, mas aqui a gente fala assim, eu vou até a casa da minha mãe, Uhum. né? Então, a coisa ficou ruim, eu vou para a casa da minha mãe, daqui a pouco eu volto, vou esfriar a minha cabeça. Não existe isso. Você não pode visitar sua mãe porque ela é de idade, segundo, você não tem como sair porque está no isolamento, você vai ter que administrar a tempestade dentro de casa. Uhum. A gente estava aqui pensando, né? Eu estava vendo alguém falando uma poesia dizendo que
a casa se tornou um abrigo. Eu achei interessante, né? Mas é um abrigo que passa a ter esses problemas que você falou. Então, mais importante que a casa se tornar um abrigo é se tornar um lar, né? E é essa, eu acho que é a grande jogada dessa situação. Mas, como você falou, é, a gente tem que começar bem e terminar bem. E talvez a gente esteja ainda no meio dessa situação, né? Então, como é que você diria que a gente deve continuar nessa jornada para terminar bem, firmes? Então, eu creio que nessa caminhada, seja na família ou também em outros relacionamentos, né, e diante dessa pandemia, desse isolamento social que vai se aprofundando em alguns países, como o Brasil, que está agora, hoje, não sei se você sabe, mas registramos o maior número de mortes em 24 horas. Uau! Mais de 700 pessoas faleceram em 24 horas. Nós não tínhamos esse número. Tivemos aí uns 3 dias, 600 pessoas, e aí nossos números estão quase chegando em 10 mil. Então, assim, nesse momento, e que a gente fala de começar bem, mas terminar bem, eu acho que a grande proposta é você ficar firme nas suas convicções, podendo compartilhar, mas também sendo uma pessoa que possa ouvir um pouco mais também. Essa é a hora da gente poder trocar a experiência que a gente normalmente não trocou durante muitos anos. Quem tem uma vivência, quando a gente fala de família, quando a vivência é maior, tem muitos anos de casado, então você já vai criando um certo relacionamento. Mas aquele que é novo precisa fazer isso. E aquele que está sozinho, eu falo muito aqui no Brasil, a gente não tem mais aquele negócio de apartamento de 100 metros quadrados. Hoje é tudo estúdio, 36 metros, 32 metros. Eu fico pensando como viver em 32 metros quadrados. É quase uma sala, né? E essa pessoa também precisa saber começar bem e terminar bem. Nos seus relacionamentos, não se fechar, mas poder criar um hábito de utilizar a comunicação, as redes sociais e conversar com as pessoas, ter uma interatividade para poder melhorar essa questão. Né? Eu digo que hoje você pode ter um Fusca, você pode ter uma BMW. As duas estão estacionadas na garagem. Então não adianta você ter dinheiro ou se estiver passando alguma dificuldade, isso hoje uma tempestade alcança essas duas pessoas. Tanto um como o outro, eles passam pela mesma situação. Então você precisa ter o equilíbrio, entender que é possível ter equilíbrio para que você possa caminhar diante de tudo isso sem se desviar dos princípios, daquilo que você acredita, não se desanimar, ou muitas vezes deixar que o medo ou a insegurança se aproprie dele. Acho que esse é o grande desafio. Com certeza, né? Aqui na Inglaterra a gente pode dizer que realmente não se escolhe, porque até o primeiro-ministro ficou doente. E em alguns momentos ele disse que escreveram já como anunciariam a morte dele caso acontecesse, né? Porque como primeiro-ministro abalaria de certa forma o país. Então realmente essa crise não escolhe as pessoas. E é um momento que a gente precisa desse controle mental, né? Porque aqui o que a gente tem visto, eu tenho conversado com alguns psicólogos, conselheiros e coaches, que na verdade muita gente já está passando por um momento difícil, né? Que o pessoal está muito preocupado com a situação atual. Não se a pessoa vai pegar o vírus ou não, mas como ela vai conseguir sobreviver nesse tempo. Esse tempo, como você falou aí, não pegou todos de surpresa. Né? E esse equilíbrio diante das circunstâncias é muito importante que a pessoa canalize o equilíbrio emocional para poder caminhar sem ter que... às vezes, claro, a gente na vida a gente tem os seus altos e baixos, mas nesse momento
é muito importante você manter esse equilíbrio para que você possa começar bem e terminar bem nesse período de quarentena, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo hoje se estendeu a quarentena até dia 31 de maio. Então, muitos estavam programados para voltar na segunda-feira para o trabalho. E aí, estamos programados a ficar, além de ser até segunda-feira, mais 21 dias. Então, o que está acontecendo dentro disso? Então, o primeiro ponto aí que a gente está falando é poder ter esse equilíbrio para avançar durante esse período todo, seja você na família, seja você individual, seja você no controle do seu trabalho home office. E uma coisa que é importante, ser motivado pelo amor. Isso é muito importante. A gente precisa ter pessoas que possamos gerar essa atitude com o próximo. Eu falo isso porque estou trabalhando em home office. Às vezes, o pessoal é mais fácil de ser tratado. O home office, você lê uma linha ali, você fala assim, não gostei disso. Aí a primeira reação sua é bater de frente. Mas não é esse o caminho. Esse não é o melhor caminho. Você tem que praticar o amor, você tem que ser movido pelo amor, você tem que criar falar assim, aquela pessoa que está do outro lado, da mesma forma está passando comigo, a mesma situação, ela lá na casa dela, eu na minha casa, eu tentando resolver aqui o meu trabalho, o meu home office, ela também está vivendo dessa forma. A gente precisa trabalhar um pouquinho disso no nosso dia a dia. Isso é muito importante que a gente consiga hoje nos relacionamentos. E até, vou dizer assim, eu vou dar até uma experiência um pouco minha aqui, pessoal. Eu não tenho visto a minha irmã, mas assim, a gente precisa gerar esse tipo de relação, de amor, de irmãos, um para com os outros. É importante que a gente faça isso mais constante, mesmo que a gente esteja em cidades diferentes. É bastante importante a gente motivar isso. Com certeza, né? A gente está aprendendo a dar valor a muita coisa que a gente achava que era normal, né? Acho que é um grande momento de repensar sobre a vida, né? Acho que o Corona deu esse momento de parar para a gente viver esse momento. Opa, o que eu valorizo? O que é importante na minha vida? Né? Então, a gente, como você disse, a BMW, a Mercedes, a Ferrari está parada na porta no momento. Então, a gente descobriu que isso talvez não seja a coisa mais importante, né? Mas muitas vezes a gente acha que riqueza é mais importante que saúde, a gente acha que os nossos compromissos são mais importantes que os nossos amigos, e agora a gente parou para ver as coisas de uma maneira diferente. E, como você tem falado, o amor. E como é que você vê a gente vivendo esse amor em casa, no dia a dia? Você pode amplificar um pouco essa ideia para a gente? Então, eu creio assim que essa questão do amor é algo que a gente precisa ser intencional, né? Claro, a gente é cristão, tem conteúdo bíblico para entender isso, mas se a gente colocar isso no dia a dia, sem usar versículos bíblicos, é colocar a prática mesmo e ser intencional. Você tem que gerar nesse momento, às vezes sentar do lado do filho, conversar com ele, falar assim, o que eu posso te ajudar, fazer algum agrado à esposa, criar uma relação de amor, de companheirismo com as pessoas. Essas atitudes esse auto gerar reações produtivas ajuda bastante nesse processo. Eu acredito que no dia a dia a gente estava vivendo uma vida muito mecânica. Assim, tentar fazer um comparativo do que a gente estava vivendo há um tempo atrás, mecanicamente, a gente fazia várias coisas durante o dia, mas a gente não tinha tempo para poder compartilhar com as pessoas que estão próximas e ter uma atitude de amor. Então, assim, hoje a gente está sendo reensinado a fazer isso. Quem não fazia, de alguma forma, está fazendo isso de uma forma um pouco mais expressiva.
E não precisa muito, né? Basta escrever um bilhetinho e deixar de manhã ou preparar um café. Esses dias, um amigo meu, ele mandou uma foto no grupo de um... Ele preparou um café e um pãozinho, um brioche, né, para a esposa. E bateu a foto e colocou: hoje agradando a minha princesa. Eu escrevi para ele: hoje te agrada a sua princesa e faz a minha princesa ficar brava comigo. Porque eu não fiz isso naquele dia. Mas é uma atitude de amor e é aquele negócio, generosidade gera generosidade. Não podemos esquecer isso. Uma atitude de amor vai gerar outra atitude também, e isso deve ser um passo a passo, e a gente tem isso na vida cristã, a gente aprende isso através da palavra de Deus, a gente vê os ensinamentos de Cristo com essa base, e esse é um bom exemplo para todos nós hoje, né? Ver o amor de Cristo por nossas vidas e a nossa vida para gerar esse amor para as pessoas que estão ao nosso lado. É, é verdade. Mas, Emílio, eu não sei como é que é com você aí. Você está falando da gente gerar, ter um tempo e fazer coisas boas logo de manhã, né? Já começar com um bom café. Mas aqui eu tenho 3 crianças, e todas elas pequenas. E na verdade parece que eu estou mais ocupado do que nunca, né? O pessoal tá... Alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, disse que as tarefas de casa são iguais às misericórdias de Deus, renovam todas as manhãs. Então, a gente tem passado por isso, que as crianças não estão na escola, aquele tumulto. E uma das coisas assim que a gente tem visto é que a gente precisa se isolar do isolamento. Conseguir ficar um tempinho, só a esposa, ou só eu, para poder buscar realmente de Deus, né, dessa fonte que é, né, para aí depois poder falar: uau, eu recebi o amor e agora eu posso expressar o amor, porque às vezes, né, a gente fica tentando expressar, mas aí faz aquilo tão forçado, tão puxado, o que eu acho que já é um avanço, né, melhor do que não fazer. Mas é muito importante a gente ter esse tempo, né, aí com Deus, se isolar no isolamento. A gente, dentro desse período, né, eu acho que tem duas questões para a gente pensar bem aí, que é o que eu tenho feito, né? O isolamento não é porque a gente se isola, né? Isso eu tenho visto muito acontecer naquilo que eu tenho conversado e pastoreado as pessoas. Eu tenho casos de famílias que as pessoas não estão se conversando. Então, assim, estão dentro de um apartamento, cada um no seu quarto, cada um com o seu celular, cada um com sua televisão, e entre eles não se conversam. Então, parece que o isolamento foi adotado na íntegra. Então, cada um realmente isolado. Oh, Perguntei de uma pessoa, falou assim: eu nem vejo a minha irmã há mais de 30 dias. Pô, eu pensei assim: mora em outro lugar, né? Você não vê uma sua irmã em 30 dias que mora do lado do seu quarto, é porque alguma coisa é errada. Então, assim, cada um tem seu horário de almoço, cada um tem seu horário de café, acordam nas horas mais diversas. Então, esse tipo de isolamento, o fique em casa, como a gente chama aqui, hashtag fique em casa, o pessoal está em isolamento mesmo. Mas eu acho que assim, esse isolamento é muito ruim, porque no final das contas seria um momento mais precioso para a gente desfrutar do tempo com a família. Então, assim, esse é o caminho. O outro lado é essa bagunça do dia que fica, né? A noite vira dia. Eu não sei se aí acontece com você, mas aqui está acontecendo. Todo mundo acorda meio-dia. Eu já estou trabalhando desde as 8, depois vou dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas. O horário está assim, tá muito flexível. Mas a gente precisa, mesmo diante dessa bagunça toda, ter um tempo de conexão com Deus. Né? A nossa vida espiritual precisa dessa conexão. Né? A gente precisa entender e ter um tempo dedicado, primeiro, com Deus, e ouvir a voz de Deus, meditar na sua palavra, compreender o amor que Cristo tem por nós, porque, como o próprio versículo diz,
o amor de Deus para as nossas vidas, ainda quando nós éramos pecadores. Então, assim, o que isso significa para nós? Termos o nosso tempo de isolamento com a nossa esposa, poder conversar, planejar. Eu vejo que é uma hora essencial, né, para casais que precisam se renovar. Não só no seu relacionamento, mas no seu planejamento. É uma oportunidade de Deus hoje. Então, quando você não conseguia conversar com ele, só conversava por telefone de um serviço para o outro, você tem agora a oportunidade de se reinventar. E também esse tempo de isolamento com os filhos, né? Dedicar um pouco mais. Esses dias eu fiz uma tarefa, a minha esposa estava trabalhando, você conhece a Rosana, e ela está trabalhando e dando aula para o filho, trabalhando e dando aula para o filho. Hoje, eu falei assim, hoje quem vai dar aula para o filho sou eu sou o professor da casa hoje. Então, eu abri o computador lá, comecei a ver as lições. Então, aquele tempo foi muito precioso com ele, porque eu estou ensinando ele, eu sou o professor do momento, eu sou o professor do dia para ele, mas eu também sou pai dele. Mas ali ele está vivendo como aquele tempo perfeito dele como pai dele. Então, assim, nós precisamos ter esse tipo de isolamento, não só aquele que eu falei que está acontecendo muito, onde ninguém se vê dentro de casa. Não, é totalmente certo isso aí que você está falando, irrelevante essa palavra que eu queria dizer, porque, né, a gente não é sozinho, né? Uma das grandes coisas que Deus criou foi o relacionamento. Já disse logo de cara, não é bom que o homem esteja só, e ele mesmo, Deus, vinha todos os finais de tarde bater um papo com Adão e Eva. Então, o relacionamento é extremamente importante, né? É dele que a gente tira quem nós somos e como lidamos com as coisas. Então, essa parte que você está falando é extremamente importante. Só que uma coisa também nesse isolamento, nessa questão de se manter firme, a gente passa por muitas emoções, né? Porque é uma emoção talvez que a gente acabava colocando debaixo, né? A corda tem uma emoção, mas põe ali debaixo da cama porque você tem que trabalhar e você tem que parecer. E agora você tem essa possibilidade de viver essa emoção, ou você não está tão preocupado porque as pessoas que estão à sua volta são sua família, então você não precisa esconder a emoção. Mas aí, às vezes, fica difícil você lidar com a situação, porque você não está lidando com a sua emoção. As outras pessoas até podem estar tentando, mas pelo fato de você não estar lidando com ela, você cria uma atmosfera em casa que não é tão simples. Você teria alguma forma para a gente trabalhar isso aí? Alguma ideia? Essa é a questão de uma grande tempestade, né? É uma tempestade interna, né? É aquele conflito que você tem e que você não expressava. Eu digo o seguinte: você já tinha isso, né? Você já tinha algumas coisas que você vai caminhando e você vai absorvendo como uma esponja que absorve muitas coisas, mas você acabava não compartilhando. Aí quando você entra nesse momento, nessa grande tempestade que é as suas emoções, e você não se vê como uma possibilidade de procurar uma outra pessoa que possa te ouvir, que você possa compartilhar, você começa a encontrar alguns caminhos. Acho que o primeiro caminho de tudo isso é você entender aquilo que você precisa primeiro de compartilhar. Então, assim, o que eu preciso, o que eu consigo tratar primeiro, o que eu consigo tratar internamente, o que eu consigo, aquilo que eu tenho coisas que eu preciso tratar e eu consigo tratar, e aquilo que eu não consigo. Aquilo que eu não consigo, qual é o meu primeiro passo? Compartilhar a primeira pequena dúvida emocional com a pessoa mais próxima e confiável, né? Pode ser uma esposa, pode ser amigos mais chegados que irmãos, né? A própria palavra diz isso, e as pessoas precisam criar desse tipo de relacionamento, chamar no WhatsApp, falar, olha, estou aqui com uma situação emocional que está me corroendo aqui internamente, que eu preciso trabalhar e eu preciso compartilhar. E às vezes essa iniciativa, Fernando, ela é tão pequena,
mas assim, quando você faz o primeiro compartilhar, parece que você abre o mundo para que você possa começar a compartilhar outros sentimentos para que sejam trabalhados, né? E claro, você não vai procurar alguém que vai te colocar para baixo, não. Mas você vai procurar alguém que te confia, que você confia, que te conhece, não é só superficial, mas que também pode te ajudar como uma palavra que te dê ânimo, que te levante diante da tempestade. É interessante, a gente até tinha falado um pouquinho sobre isso na semana passada. Eu gosto muito do texto de Filipenses 4:1, que ele diz assim: permaneçam assim firmes no Senhor. Então, assim, essa tempestade, principalmente emocional, é aquele momento em que você precisa permanecer firme. Fala assim, olha, aqui eu entendo que eu sei administrar, e aqui eu preciso de ajuda. Nessa que eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. E no primeiro momento que você encontrar, aí você vai realmente avançar, seja aqui no Brasil, seja aí em Londres, qualquer lugar, sempre tem um bom amigo mais chegado que irmão para você compartilhar e você também abrir o coração, e muitas vezes ele também abriu o coração com você. Milho, acho muito importante isso que você falou aí, essa ideia de que, né, de você reconhecer que está passando por alguma coisa, né? Porque à medida que você vai ligar para o seu melhor amigo, passa de um reconhecimento, né? Então, eu acho que uma pergunta que, quando a gente tá ruim, quando as coisas não estão boas, é perguntar o que eu estou sentindo, né? E aí a gente trabalhar em cima disso. E de repente a gente não consegue expressar, né? Então, uma dica aí seria: que objeto eu posso escolher para poder me ajudar a expressar esse sentimento? E a partir do momento que eu sei, você pode colocar em oração, ou fazer exatamente o que você falou, ligar para um amigo mais chegado que irmão, alguém que vai te colocar para cima, alguém que vai dizer como você está, como isso é importante, porque no momento desse a gente já está mais sensível, né, do que naturalmente nós estaríamos. Eu acredito que o que eu tenho visto, né? Eu tenho meditado. A primeira coisa que nos abateu nesses últimos tempos foi o medo. Uhum. A primeira coisa foi o medo. Sabe, medo de acabar o mundo, medo da pandemia chegar aos nossos lares, a economia. E depois veio a insegurança. Passou o medo, aquela etapa de tudo novo, veio a insegurança. Será que estou seguro no meu trabalho? Será que eu estou seguro na minha relação em casa? Será que eu estou seguro nas minhas próprias convicções? Né? Centrado na vida. E agora, eu acho que as pessoas estão vivendo esse momento onde elas estão conseguindo lidar com as situações. Né? A tempestade, ela continua. Mas eu não sei se você já fez uma viagem de barco para pescar em alto mar. Não. Eu já tive essa oportunidade. É muito bom isso. Além dos amigos e você sair logo. Você tem duas viagens que acontecem no Brasil. Uma que você sai de madrugada e você vai parar só de manhã. E aí você para embaixo de uma plataforma da Petrobras ou qualquer outro lugar onde foi combinado. Então você já passa a noite toda viajando, depois você pesca o dia todo e volta. Ou aquela que você sai logo de manhã, viaja 2, 3 horas para dentro do mar e depois você volta no final do dia. Como é interessante, eu acredito que hoje nós estamos vivendo que nem essa viagem. Vamos pescar? Vamos! Que bom! Pegamos todas as tralhas, preparamos tudo e saímos para viajar. Aí parece que no primeiro momento, tudo beleza, mas aí você pega uma tempestade. E aí a tempestade é aquele negócio que te prova no fogo. Porque você pode olhar para todos os lados. O que você vê? Só água, vento forte, ondas altas. Você não tem a quem se recorrer. Então, assim, é uma questão de você falar assim, agora eu preciso centrar. O que eu faço se acontecer alguma coisa? A gente está vivendo esse tipo de situação.
Nós já estamos lá nessa tempestade, tá o barco virando para lá e para cá, mas o que eu posso fazer? Eu quero centrar na minha vida. O que eu posso melhorar para que essa tempestade passe e que eu alcance chegar no porto seguro? Então, voltar ao meu caminho, né? E voltar para a minha casa e para o meu convívio das pessoas que estão ao meu lado. Nós estamos vivendo um pouquinho disso. É a hora da gente falar assim, ó, peraí, vamos sentar. Essas coisas aqui eu entendo que elas são principais e importantes. Como administrar isso para frente? Eu acho que esse é o caminho. Emílio, você falando aí, me lembrou de quando Elias sentou debaixo da árvore e, e teve a situação de pânico ali, né? E, e quando nós estamos na situação de pânico, de desespero, né, a gente acaba fazendo alguma coisa que é ruim. E naquele momento ele mesmo fala, Senhor, leva-me, eu não quero mais, né? Porque ele estava no meio de uma tempestade. E como você falou aí de parar, de concentrar, eu acho que às vezes é isso, né? A gente parar, pensar no que nós estamos passando e pensar que, assim como você estava no barco, você sabia que aquela tempestade em algum momento iria passar e vocês poderiam retornar, né? E a gente vê isso com os discípulos que estavam no bar agitado e Jesus falava, algum momento vai passar. Então as pessoas precisam entender que a tempestade é passageira, mas o Deus delas, ele é imutável, né? Ele de eternidade em eternidade, do começo ao fim. Né? Eu acho que isso é extremamente importante nessa parar aí no meio do barco, como você falou, no meio da tempestade, e pensar, eu posso não levar peixe para casa, mas eu vou continuar vivo, né? Eu posso estar passando por essa crise, ter perdido o emprego, eu posso estar passando por uma situação difícil, e aqui tem diversos brasileiros passando por situação super difícil, porque o pessoal que faz limpeza, o pessoal que corta cabelo e não tem como tá trabalhando nesse momento, então tem muita gente, mas o que a gente tem visto é que Deus tem cuidado, né? Então eu posso não, não vou levar o peixe, mas eu vou continuar vivo, porque Deus tem cuidado e outras coisas vão vir, né? Eu vejo, você falou aí desse exemplo, né? E é interessante quando a gente vê que uma tempestade, ela, na realidade, ela nos ensina muitas coisas, né? E aí eu penso em alguns casos, o próprio exemplo de Ló, né? Começou tão bem com o seu tio Abraão, e aí estavam juntos, e vamos em frente, vamos para aquilo que é prometido, aí chega um momento que eles tiveram que se separar, e assim, era uma tempestade, vamos ser sinceros, era um momento de mudança, era um momento de uma escolha. Então, assim, você só tem duas opções, esquerda ou direita, e se você escolher bem, você sai bem, se você escolher mal, você sai mal, né? E Ló, naquela história lá, ele acaba escolhendo um lugar lindo, maravilhoso, mas que levou ele para um lugar muito ruim, que era Sodoma e Gomorra. Então, assim, na tempestade que a gente também tem que saber escolher as coisas. Né? Se a gente pega o exemplo de Sansão, também a gente tem a mesma característica. Uma pessoa que sabia das suas convicções e do seu chamado e tudo mais, mas por muito pouco ele se vendeu. E aí acabou fazendo uma escolha errada diante da tempestade. É interessante que a gente precisa saber lidar com a situação, e eu falei isso hoje em casa aqui. Então até dia 31 de maio? Ótimo. Então, mais 21 dias, mais sábado e domingo, então 23 dias. O que a gente vai fazer durante esses próximos 23 dias? Se é uma tempestade, então como que a gente vai lidar juntos com isso? Se estamos já vivendo e administrando melhor isso, como nós vamos aproveitar esse momento para usufruir desse momento para fazer coisas novas, prepararmos coisas novas. Então, eu acho que esse é o grande desafio para todos nós hoje.
Verdade. E a gente só vai conseguir vencer esse desafio confiando, né? Deus nos diz lá em Salmo 37:7, permaneça firme na presença do Senhor, espere pacientemente, porque Ele irá fazer, né? Então, na verdade, são mais 21 dias de paciência aí em São Paulo. Aqui a gente não sabe, aqui a gente está esperando algumas notícias amanhã. O nosso pico passou, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente pode esperar no Senhor, porque Ele cuidará de cada um de nós. E como diz Salmo 23, né, nada vai nos faltar. Apesar de parecer para algumas pessoas, mas é aquela hora que um estende a mão para o outro e como comunidade a gente cresce. Emílio, você é escritor, aí escreveu diversos livros em liderança, baseado em Neemias, sobre trabalho. E, na verdade, eu estava aqui pensando, a gente tem já bastante tempo que a gente está aqui, um papo super gostoso, um papo super edificador. Às vezes eu tenho que ficar procurando as palavras em português, tantos anos aqui já, então fico procurando. Mas eu acho que a gente precisava fazer uma live sobre como vai mudar o mundo agora, né? E qual vai ser o novo tipo de líder e como a gente espera que a igreja atue a partir de agora. Eu aceito o desafio. Vamos marcar isso para a próxima semana já. Eu acho que a gente tem bastante coisa que a gente está ouvindo. E acho que também a gente tem que podemos pensar sobre essa questão da liderança. Né? Que tipo de líder nós vamos ter nos próximos dias, depois dessa pandemia? Né? Eu acho que até o próprio líder está sendo desafiado a ser um melhor líder e também se preparar melhor também sobre tudo isso. Então, é um bom tema, viu? Legal, legal. Vamos pensar sobre isso. Eu queria dizer pro pessoal que está assistindo a live, que está gostando e quer falar para um amigo, assiste. Eu sei que no Instagram a live só fica por 24 horas. Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar colocando a live lá no aplicativo Ministério Metanoia. Então, você pode Ótimo. acessar, vai estar lá a live, só baixar o aplicativo no Apple Store ou no Google Play. Não sei se tem outro nome aí no Brasil, mas aqui é App Store, se é da Apple e Google Play, se é Android. Você pode baixar totalmente grátis e a gente vai estar colocando lá. Você também pode pegar algumas devocionais do Emílio lá, do livro Caminhada de Fé. Isso. Então o Emílio tem lá a sua devocional também, alguns devocionais lá. E aí você pode conhecer Vou mais dar do uma Emílio. olhada, Aí, caminhada de fé. mostra aí seus livros. Você tem mais livro aí do lado ou não? Mostra aí pro Esse pessoal. foi um dos que eu produzi, como devocionais diários. Aí tem um outro que é o Desafiados pela Fé. São 52 dias é, na história de Neemias. E também tem o Saia do Barco, que esse é o último. E eles são para pequenos grupos. E eu escrevi mais um, mas só falta transcrever, porque eu resolvi gravar ele, que chama Onde está o seu coração? Então, ele já está pronto, já faz mais de um ano, mas eu não consegui transcrever. Pode que esse seja uma prioridade que eu tenho que fazer agora, nesses próximos 21 dias. Transcrevê-lo, tirar ele de áudio, pôr ele em escrita e deixar ele para uma leitura. Legal, legal. A gente queria agradecer o pessoal que está aí com a gente, a Kátia, o Valmir Martins, que está aí, que está escrevendo bastante coisa. Obrigado aí, gente. Obrigado por tudo. A gente vai deixar, então, se você quiser conhecer mais sobre os livros do Emílio, vai na Editora Fôlego. É só colocar no Google Editora Fôlego, que você vai ter a oportunidade de entrar lá e ver os livros e comprar, que é um bom tempo de leitura, né? No momento, já que estamos dentro de casa. Fica o recado aí para você pegar o aplicativo, se você quiser passar essa live para alguém, se você está aí, chegou no final e quer pegar o início, a gente bater um papo sobre como está o Brasil, como está aqui, além dessa permanecer firme aí. Emílio, mais algum recado pro pessoal? Depois queria que você mandasse esse link para mim. Tem algumas pessoas aqui, eu não pude responder porque a gente estava conversando,
mas algumas pessoas não conseguiram achar, imaginaram que era uma live que eu estava fazendo, então não conseguiram entrar lá. Então eu estou vendo que algumas pessoas estão conseguindo, que deve ter alguém que está replicando agora, que conseguiu achar o caminho. Então, se depois você me manda, e eu vou mandar lá para os 1.700 e poucos nomes que eu convidei, e aí vou replicar para que eles possam ver nas próximas 24 horas. Não, vamos fazer isso. E quem sabe, então, a gente faz a próxima, eu de convidado, você aí nessa de liderança, então. Você Pode ser, chama... alguns entrou, o Betinho entrou, o Valmir entrou, a Márcia entrou, eu já vi vários aí entrar. Legal. A Jéssica, mas eu tenho uma lista gigante de pessoas assim, que não estão conseguindo entrar. Eu pretendo deixar alguém para me ajudar nesse momento. Falar assim, a minha esposa vai clicando lá, vai dizendo onde que está. Então eu posso fazer o inverso. Eu vou te convidar para a próxima semana e aí você fala e a gente vai mais ouvir aqui, vai receber de você. Não, a gente vai falar junto, mas porque é um tema super importante. O que a igreja precisa se preparar, o que a igreja precisa mudar, o que a igreja está fazendo e quem são os líderes nessa nova fase. Legal. Legal. Então ficamos marcados. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Muito bom te ver. Um abraço à sua esposa, aos seus filhos, à sua família. Eu sei que você tem famílias aí também que residem em Londres. E a gente está orando por vocês. Estamos aqui intercedendo para os amigos. Temos feito isso semanalmente. Você está na nossa lista. E a gente quer que Deus continue guardando, protegendo você, sua família e seus queridos. Amém. Amém. Então, o Emílio está fechado. Que Deus abençoe você e família aí também. E o Brasil nesse momento. Um grande abraço. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Até.